Se você decidiu que 2021 vai ser o ano da sua aprovação e quer começar desde agora a se preparar para o próximo vestibulinho, mas não faz a menor ideia de como fazer isso, você parou no vídeo certo. Porque hoje eu vim contar como é que você pode começar o teu preparo para prestar o vestibulinho ETEC no meio do ano ou o vestibulinho 2022. Oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a sua aprovação. E hoje vamos falar sobre o vestibulinho da ETEC, tanto no meio do ano de 2021 quanto no final de 2021, para quem pensa em entrar na ETEC no ensino médio em 2022 ou fazer um curso técnico no começo do ano de 2022. Afinal de contas, não podemos deixar tudo para a última hora, não é mesmo? E o fato é que várias pessoas já estão especulando sobre as seleções da ETEC ao longo de 2021. Caso você não saiba, a ETEC é uma instituição que existe aqui no estado de São Paulo, então tem ETEC em várias cidades do estado de São Paulo, tanto no interior, quanto no ABC, quanto na capital, na grande São Paulo, quanto no litoral também. E as ETECs oferecem ensino médio e curso técnico, além de cursos de especialização, gratuitamente com um nível de qualidade muito alto. E o que acaba acontecendo é que em 2020, por conta da pandemia, as seleções da ETEC foram feitas de um jeito diferente. Então, normalmente ocorrem 2 provas por ano, uma prova no meio do ano para a pessoa que quer entrar num curso técnico no meio do ano e uma prova no final do ano para quem pretende entrar no ensino médio ou num curso técnico no começo do ano seguinte. Mas 2020, por conta do isolamento social, da pandemia e todas as medidas de segurança, não aconteceram essas provas. Então, foram feitas seleções por meio de análise do histórico escolar. Mas já temos várias especulações para 2021, como vacinação, por exemplo, vários setores da economia que já estão voltando ao novo normal e isso gera aquela expectativa de que já tem a prova do vestibulinho. Inclusive, várias pessoas já estavam perguntando, quando vai acontecer o próximo vestibulinho. Mas a grande verdade é que as informações oficiais sobre o vestibulinho só saem, em média, de 2 meses a 1 mês e meio antes de realmente acontecer o vestibulinho, independentemente da forma de seleção. E por que eu estou adiantando isso para você? Porque agora em janeiro, em fevereiro, em março, você ainda não vai ter informações sobre o vestibulinho do meio do ano, muito menos sobre o do final do ano. Então, se eles voltarem com tudo, fazendo provas, que é o sistema tradicional, a forma que eles sempre fazem a seleção, e só não fizeram em 2020 porque realmente não foi possível de fazer por conta do contexto de pandemia, você precisa ter preparo para isso. E é por isso que nesse momento você já deve começar a pensar na tua preparação para o vestibulinho ETEC, seja o vestibulinho segundo semestre de 2021, isso é, para entrar na ETEC no meio de 2021, seja o vestibulinho primeiro semestre de 2022, ou seja, para entrar na ETEC no começo de 2022, independentemente do curso ou do formato, da modalidade que você escolher. E nesse momento pode ser que você pergunte o seguinte: Lilian, mas faz sentido que eu comece a me preparar agora para um vestibulinho que eu não sei como nem quando vai acontecer? E a resposta é sim, com certeza sim, por 2 motivos. O primeiro motivo é que, independentemente da forma de seleção, a pessoa que não se prepara não consegue acompanhar o ritmo da ETEC. É aquela pessoa que na primeira semana já vai se frustrar, já vai sentir que está num ambiente que está exigindo mais do que ela é capaz, porque essa pessoa não se preparou. Esse preparo que você tem para um vestibulinho é importante não só para a tua aprovação, mas também para a tua sobrevivência em um ambiente que certamente exige mais do que você estava habituado, que exige mais do que a tua escola anterior, ou num curso técnico, que é um universo completamente diferente de tudo que você já fez antes. Então, por isso que é importante o teu preparo. E o segundo motivo é o seguinte: se você espera que saia o manual do candidato, que é o edital do vestibulinho ETEC, você fica muito em cima da hora. Então, muitas pessoas já vão ter começado a se preparar, já vão ter corrigido possíveis erros nos estudos, e você vai começar ali nos 45 do segundo tempo. Então, a tua possibilidade de corrigir erros, de melhorar, de evoluir, é muito menor do que a da pessoa que começou a se preparar com antecedência. Por isso que é fundamental que você comece de agora. E eu trouxe aqui, então, um esquema que você pode seguir, seja você uma pessoa que está no 9º ano agora, começando o teu 9º ano, e quer prestar o vestibulinho no final de 2021 para fazer ensino
ensino médio em 2022 na ETEC ou ensino médio com alguma forma de curso técnico. Também uma forma para você que está pensando em fazer um curso técnico na ETEC, seja no meio do ano ou então no ano que vem, mas você está longe da escola há algum tempo. E também uma forma para você que está ainda no ensino médio, mas que você quer fazer um curso técnico na ETEC, seja no meio desse ano ou no ano que vem. Então são 3 possibilidades diferentes e é interessante que você pegue a que tem mais a ver com você, ok? Vamos começar então com você que está no 9º ano e quer entrar no ensino médio na ETEC em 2022, quer fazer o seu ensino médio junto com um curso técnico numa instituição de alta qualidade ou ensino médio com ênfase em humanas, com ênfase em biológicas e assim por diante. Então, o que você precisa levar em consideração nesse primeiro momento é que 2020 foi um ano de perdas para você. Isso é um fato. Então, tem conhecimentos na tua escola que você certamente não desenvolveu, porque muitas escolas ficaram um bom tempo sem aulas antes de adotarem o sistema remoto, outras demoraram para que conseguissem se adaptar ao sistema remoto e assim por diante. Então, você precisa ver quais são essas lacunas que existem, quais são essas falhas, quais foram os conteúdos que você perdeu e que talvez sejam importantes para a prova. É importante que você tenha esse conhecimento. Saiba o que costuma ser importante para o vestibulinho ETEC, porque não é todo o conteúdo do 6º ao 9º ano. Se você for se debruçar sobre todo o conteúdo do 6º ao 9º ano, você vai precisar de anos de preparação e não de meses. Então é importante que você veja essas lacunas para você preencher isso. Então, para você cobrir esses pontos fracos que você tem, nesse primeiro momento é fundamental que você faça isso, que vai até mesmo ajudar você no teu 9º ano a conduzir melhor os seus estudos. E aí depois que você reforçar essa base, o que você vai fazer? Vai começar a estudar devagar mesmo, com calma, os tópicos mais básicos cobrados no vestibulinho. E por que eu digo com calma? Porque você que está no 9º ano, começando a se preparar para o vestibulinho, agora bem no comecinho do ano, não precisa correr contra o tempo, sabe? Não precisa colocar um tópico por dia para você estudar. Você pode levar mais tempo e conciliar isso com os seus estudos do colégio. Então, nesse primeiro trimestre do ano, você pode dar conta dos tópicos basais que você precisa e tenha uma estrutura de estudo ativo estruturado, ou seja, um estudo que realmente funciona. Não é simplesmente ver a aula, não é simplesmente resolver questões e não é cometer o erro de ficar resolvendo prova antiga achando que está estudando, porque a maioria dos reprovados são reprovados justamente porque reduzem os estudos deles a essa única ação de ficar fazendo prova antiga como se isso fosse um milagre da vida, e não é. Então é importante que você realmente estude esse conteúdo, sabe? Crie uma boa base para que depois você consiga se jogar de cabeça nos conteúdos de nível médio. Então você tem que seguir a técnica BMA para isso. Você vai depois para os conteúdos de nível médio e você vai levar um pouco mais de tempo nesses conteúdos, já adianto, porque eles são mais do que os conteúdos de nível básico, primeiramente, e também porque eles são um pouquinho mais complexos, tá? Então é normal que você leve um pouco mais de tempo neles e desenvolva um bom aprendizado mesmo, fazendo revisões ao longo do caminho e assim por diante. E a última etapa do seu estudo vai ser para você estudar os assuntos mais avançados. Então isso já vai ser mais próximo da tua prova, que certamente vai ser no final do ano, no caso de quem está no 9º ano e quer ir para o ensino médio em 2022. Então esse preparo ajuda você tanto a conseguir passar, ter a tua aprovação na prova, quanto também para você conseguir ter um bom desempenho depois que entrar na ETEC. Quanto mais você reforça o teu aprendizado agora, mais fácil se torna a tua vida de ETECiano depois. Então é essencial que você estruture teu estudo assim. Como é que você vai conseguir seguir isso? Criando um cronograma de estudos. Então é fundamental que você tenha um cronograma de estudos que não pode ser copiado do Google, não pode ser copiado da internet, não pode ser copiado da amiga. Não, tem que ser o teu cronograma de estudos, levando em consideração então as suas dificuldades, as suas facilidades, a tua impossibilidade, o tempo que você tem disponível, as metas que você tem e assim por diante. Então são vários fatores que a gente leva em consideração na hora de montar um cronograma. Não é simplesmente pensar assim, segunda-feira eu gosto de estudar física. Não. Você precisa levar em consideração todos esses fatores para criar o teu cronograma. Inclusive, já falei mais sobre eles aqui no canal, vale a pena que você assista. Também um ponto muito importante, tem matérias que você que está no 9º ano certamente não viu na escola e certamente não verá se você estuda em escola pública, assim como eu estudei também. Principalmente se a tua escola for bem fraca, assim como a minha escola do ensino fundamental, que era bem fraca. Então você vai ter que estudar esses assuntos em casa. O teu primeiro contato com eles vai ser um contato que vai ser independente da escola. Não espere que a escola te ensine tudo que o vestibulinho cobra, porque a escola não vai te ensinar tudo. A escola, infelizmente, não tem muitas vezes estrutura, nem professores, nem material
material nem condições de fazer isso. Então você precisa entender que depende não só da tua escola. Pare de ser um bebê chorão e falar, ai, mas a minha escola não ensinou. Dane-se, você tem capacidade de aprender. Assim como você aprendeu, por exemplo, a mexer no Instagram, assim como você aprendeu a buscar fanfic na internet, então você também consegue aprender qualquer conteúdo que você queira sem que a tua escola esteja lá passando esse conteúdo. A internet é uma ferramenta incrível para que você aprenda o que é necessário e usando as estratégias certas, você consegue até mesmo aprender melhor do que você aprenderia na escola. Meus alunos estão aí de prova. Agora vamos então ao nosso segundo esquema, que é para quem está no ensino médio, seja no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio e quer entrar na ETEC, seja no meio do ano ou no final do ano, para fazer um curso técnico. E antes de tudo, eu já quero que você saiba que sim, eu entendo que os 2 últimos anos do ensino médio são bem corridos, são épocas com conteúdos muito difíceis, com várias preocupações passando pela cabeça, afinal de contas, daqui a algum tempo você tem ENEM, vestibulares, concursos públicos, estágios, enfim, outras preocupações que passam pela tua mente, que são além da escola já, então são algumas coisas que você tem que fazer. Então se você é uma pessoa que pensa em trabalhar num cargo público, vai ter um concurso público. Se você pensa em trabalhar numa empresa privada, tem aquela preocupação toda de criar currículo e estágio, processo seletivo e assim por diante, mas nem por isso é impossível que você conquiste sua aprovação no vestibulinho, nesse cenário, nesse momento turbulento que é o ensino médio. E é por isso que eu pensei aqui numa etapa, numa ideia, na verdade, muito mais flexível para você que está no ensino médio, para conseguir conciliar isso, tá? Então, primeiro ponto, identifica onde você está. Se você não sabe onde você está, dificilmente você vai conseguir avançar, porque você não vai ter o conhecimento que você precisa, você não vai ter ali a base que você precisa para você saber quais são as próximas etapas do teu estudo. Então, para primeiro analisa como foi tua base da tua escola no ensino fundamental, o que você ainda lembra em relação ao ensino fundamental, o que ainda é difícil para você e que de certa forma depende dos seus estudos do ensino fundamental, sabe? Então, faça esse raio-x mesmo do seu estudo para ficar mais fácil para você. E aí depois você vai começar então com os tópicos basais, e como você já passou por eles em algum momento da sua vida, você pode estudá-los um pouco mais rápido, tá? Do que a pessoa que está ainda no 9º ano, que é mais nova, que certamente tem ali o primeiro contato com alguns conteúdos. Então, como você já teve esse contato antes, o teu estudo ele pode ser num ritmo diferente, ou seja, em vez de você passar o primeiro trimestre do ano se dedicando aos tópicos basais, você pode passar ali 2 semanas, 1 semana, talvez 1 mês, enfim, se dedicando a esses tópicos basais, para você fortalecer a tua base. Isso vai ajudar você tanto no vestibulinho, quanto em outros vestibulares que você queira fazer também no final do ano, que eles são fundamentais para que você entre na faculdade e conquiste outras coisas que são do seu interesse também futuramente. Então, não deixe os tópicos basais de lado, tá? Para você também é fundamental ter o teu cronograma direitinho, é fundamental seguir essa estrutura de começar pelos conteúdos básicos, depois médios, depois avançados. O que vai acontecer é que você já teve contato com alguns deles, então eles vão soar mais fáceis para você, mas é fundamental que você entenda que nem só porque você teve aula daquele assunto na escola, significa que você já aprendeu para a ETEC, sabe? A prova tem uma abordagem diferente. E esse é um ponto que serve para todo mundo, na verdade. Uma prova nunca cobra o conteúdo do mesmo jeito que o teu colégio te cobra. Por isso que eu te falo para estudar os assuntos mesmo assim. Mas estude com leveza. Não queira ser aquela pessoa que fica 12 horas por dia estudando. Eu sei que tem muita gente que no ensino médio pensa que é assim para se preparar para os vestibulares. Mas não é. Então, você pode ter uma rotina que você vai conseguir colocar o teu estudo da escola, vai conseguir colocar ali a tua preparação, talvez, para algum concurso público ou para alguma vaga de estágio, para alguma coisa que seja interessante profissionalmente para você e com coisas da sua vida de lazer, de descanso, de amizades, ciclos sociais e assim por diante, tá? Então, mescle as coisas, é importante isso. Mas também comece com antecedência. E por que eu digo isso? Porque se você não começar com antecedência, você vai ter ali 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses no máximo, pra você se preparar e aí sim vai ser corrido. Mas começando com antecedência, você vai dosando isso aos poucos. Você consegue aproveitar melhor o teu tempo sem precisar correr contra ele, sabe? E consegue ter um aproveitamento muito melhor do teu aprendizado. E principalmente também, um outro ponto importante é você não deixar de lado tarefas que talvez pareçam bobas porque você está no ensino médio. Nós, quando estamos no ensino médio, nos sentimos quase deuses. A gente pensa que as coisas do ensino fundamental não são importantes. Você se acha
acha num nível muito superior. Talvez você queira discordar de mim, mas quando você terminar o ensino médio, você vai falar assim: meu Deus, eu achava que eu era uma deusa grega. E você vai ver que você não era tudo isso ainda. Então você tende às vezes a querer pular um tópico simples, tende às vezes a não querer fazer um exercício, tende às vezes a achar que fazer resumo é desnecessário. E aí quando você reprova, você percebe que você tinha que ser mais humilde, que você não podia subestimar tanto assim o aprendizado, né? Você precisava realmente valorizar mais esse momento de aprendizado, o teu estudo. Então, não caia nesse erro, nessa bobagem de você querer se achar muito superior a conteúdos, talvez, do ensino fundamental que você vai ter que voltar para estudar para o vestibulinho ou alguma atividade do estudo que você acha que não serve para nada, tá? Tenha humildade nos seus estudos e entenda que sim, você ainda tem bastante coisa a aprender. Você ainda não é um deus grego, nem uma deusa grega, você ainda não tá lá no auge, ainda tem muito arroz e feijão pela frente e às vezes para você avançar você precisa voltar alguns passos, descer alguns degraus para pegar o impulso e subir melhor, sabe? Então você precisa sim voltar em alguns assuntos básicos, ainda que você já tenha estudado na sua vida isso. Agora vamos então ao nosso terceiro esquema, que é para pessoas que já terminaram a escola há algum tempo, e esse algum tempo pode ser 1 ano, podem ser 20 anos, e que querem fazer o vestibulinho, seja no meio ou no final do ano, porque querem entrar em um curso técnico, ou querem entrar em qualquer modalidade interessante para elas e nas quais elas possam se matricular, porque tem algumas regras. Então, o que acontece, né? O grande problema de pessoas que já terminaram a escola há alguns anos é que normalmente elas têm outras áreas da vida que já estão muito mais desenvolvidas do que de uma pessoa que está no 9º ano ou que está no ensino médio. Então, você certamente trabalha, certamente tem mais compromissos domésticos, coisas em casa para fazer. Tem pessoas que estão, hashtag, em um relacionamento sério. Então, o que acaba acontecendo é que você tem mais responsabilidades e aí, como o teu cérebro não precisa estar naquela rotina de escola, de fazer provas, trabalhos, atividades, é como se ele passasse uma grande borracha em todo o conteúdo que você estudou, e aí você pensa que já era, que você não sabe de mais nada. Então eu costumo dizer que a pessoa que terminou a escola tem a síndrome do é difícil. Tudo pra ela é difícil. História, ai, é difícil. Português, é complicado. Matemática, foi feita pelo capeta. Física, nossa, muito difícil. Química, meu Deus, impossível. A pessoa acha que tudo é difícil. Pra ela nada parece fácil. Por quê? Porque como o cérebro dela perdeu a familiaridade com todo aquele conteúdo, ela realmente acha que ela não tem mais conhecimento. Mas a real é que existem alguns aprendizados que o seu cérebro ainda tem e algumas coisas que ainda que você não lembre nem o básico, ainda são mais fáceis do que outras. E é fundamental ter esse diagnóstico, que eu chamo de FDI, que é o fator das facilidades, dificuldades e impossibilidade de. Impossibilidade sempre no singular, nunca no plural. Então, esse fator vai determinar com qual frequência e qual intensidade você vai estudar cada conteúdo que você precisa, sabe? Os tópicos dentro de cada uma das matérias do teu estudo. E aí, se você fica na síndrome do é difícil, você não consegue saber o que é fácil nem o que é impossível. Parece que tudo tá no mesmo grau de dificuldade e você nunca consegue avançar. É como se você estivesse sempre andando em círculos. Então você tenta estudar tudo com a mesma proporção, ou então tenta começar o teu estudo de um jeito todo errado, sabe? Monta um cronograma que não funciona porque você perdeu essa familiaridade com a escola, com o hábito de você estudar. Então, assim, é como se durante 10 anos você tivesse feito bolos super diferentes e maravilhosos, todos fofinhos no ponto certo, mas você ficou um tempo sem nem chegar perto de um bolo, sem nem chegar perto de um forno, não sabe nem o que é fermento mais, e aí parece que fazer um cupcake de baunilha é a coisa mais difícil do mundo, né? Então o teu cérebro, quando ele perde a familiaridade, ele tende a achar tudo difícil. E pra você sair disso, então, nos seus estudos, você tem que fazer primeiro um diagnóstico, pra você perceber ali qual o teu grau real de conhecimento. E é importante que você não se engane, não tente chutar questões ou fingir que aprendeu alguma coisa pra se achar mais inteligente, nem se ache uma pessoa burra se você demorar aprendendo. Está tudo bem ter esquecido parte do conteúdo. O aprendizado perdido pode ser recuperado, sabe? E é importante que você faça o FDI, determine quais matérias você tinha mais familiaridade, que ainda soam mais tranquilas pra você, que você leva menos tempo aprendendo, quais são mais difíceis e qual é aquela única impossibilidade. Então, por exemplo, se na época do colégio, ou da escola, minha filha, do escola não pode ser, mas se na época em que você estudava ainda, então, você tinha mais familiaridade com humanas pra você, português, história, geografia, eram coisas mais simples. Daí matemática, química, física eram difíceis. E
biologia você pensava assim, meu Deus, essa aqui é impossível, tenta manter essa mesma estrutura para você colocar proporção nos seus estudos. Então, dê mais atenção para aquelas matérias que te exigem mais esforço, que exigem mais determinação também, mais disciplina para que você estude, um pouco menos para aquelas que são mais fáceis, mas não deixe de estudar só porque são fáceis. E aquela impossível que você tinha tendência de fugir delas, não fuja. Coloque aquela matéria com uma frequência pequena na tua rotina de estudos até que você crie familiaridade e ela passe de impossível para difícil, para que assim você tenha mais contato com ela. E também seja humilde nos seus estudos. Não queira começar do avançado só porque já terminou o colégio. Posso te contar um negócio? A única coisa que você tem ao terminar o colégio é um negócio chamado diploma ou histórico, como você preferir. Não significa que você é um expert avançadíssimo nos estudos, até porque sabemos muito bem que no Brasil tem gente que passa de ano só porque tem presença. Convenhamos. Então, você precisa realmente estudar os conteúdos desde o básico para que você aprenda, tá? E o que acontece com a pessoa que tem uma vida de pessoa que saiu da escola, que trabalha, que tem outra rotina totalmente diferente? Às vezes, seu tempo é muito curto, né? E por isso você precisa encontrar, então, brechas de tempo. O que são brechas de tempo? São momentos que são meio vagos no teu dia, sabe? E que você pode preencher com atividades do teu estudo. Tira da cabeça a ideia de que você precisa de 40 horas por semana para você estudar. Se você tiver meia hora por dia, começa com essa meia hora, que tá tudo bem. E aí, ao longo do tempo, você vai encontrando mais brechas e criando uma frequência melhor no teu aprendizado, tá? E acima de tudo, você que tá longe da escola há um tempo, é fundamental que você crie o hábito de estudar diariamente. Quem ainda estuda 3 vezes por semana já funciona no começo, depois você pode ir ampliando isso para estudar ali de segunda a sexta, enfim. Mas quem tá longe da escola precisa fazer com que o cérebro entenda novamente que existe uma rotina de estudos. E você consegue fazer isso se disciplinando, se condicionando diariamente a você estudar um pouquinho, sabe? Claro que pode ter um dia ali de folga, né? Assim como na escola você tinha. Mas não queira estudar uma vez por semana ou 2 achando que vai resolver, porque não vai, ok? E com isso, então, agora é hora de você colocar isso em prática, anota e começa a fazer o que eu te falei, que você vai perceber que vai dar tempo, sim, de conquistar a aprovação na ETEC, seja no meio do ano, seja no final do ano, independentemente da tua idade e da modalidade que você vai fazer. E agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e assim conquistar a tua aprovação. Super abraço e a gente se vê. Tchau!